performance boa. Se formos para o Canadá, vamos encontrar algo parecido na Hydro-Quebec e na Hydro-Ontário. Alô? Eu não posso, eu estou no meio do seminário. Eu te ligo. Tá, tchau. Me desculpe, eu tinha esquecido de desligar. Essa é uma maldição do nosso tempo. Bom, então, voltando aqui à vaca fria. Eu entendo como um ponto positivo a interrupção das privatizações com esses comentários, né, sobre essas empresas. Mas foi importante, parou a privatização. Foi importante também a volta do planejamento, que tinha sido abolido. Não havia planejamento. Não havia planejamento do setor elétrico, nem do setor energético. Tinha sido abolido. Não é? Em 2001, quando houve o racionamento, era nítido que aquilo, a gente já, antes de acontecer, já tinha enviado uma carta ao presidente, né, que foi até respondida. Nós tivemos reuniões até com o Pedro Parente, no final, antes do Mário Santos, etc., tentando convencê-los que eram precisas medidas para evitar o que nós já estávamos vendo que devia acontecer. Bom, mas o planejamento foi reconstituído com a EPE, Empresa de Pesquisa Energética. Esse nome pesquisa é impróprio, mas é uma empresa de planejamento energético. Isso foi bom. Eu acho também que foi bom, positivo, retomar a construção de hidrelétricas importantes. Isso nós defendíamos muito na época que o Brasil não devia abandonar a construção de hidrelétricas com todos os problemas que elas têm e que deviam ser submetidos a escrutínio do ponto de vista ambiental, até chegar à conclusão do que pode, do que não pode, do que deve, do que não deve, mas não simplesmente abandonar a hidroeletricidade. Bom, novamente um asterisco aqui. Estamos fazendo essas hidrelétricas aí, Belo Monte, Santo Antônio Geral, todas a fio d'água, o que causa um problema ligado à complementação térmica, dada a dependência na vazão exclusivamente lá dos rios. Então tudo tem um asterisco, mas é possível encontrar ainda algumas questões que possam ser consideradas positivas. Se formos para o lado do petróleo, eu acho que a descoberta do próprio pré-sal, quer dizer, o tipo de atitude da Petrobras na área de exploração e produção de petróleo foi interessante, inclusive a volta do estímulo à indústria naval brasileira. Estava, naquela época, todas as encomendas estavam indo para a Ásia para fazer as plataformas e outros tipos de equipamentos para a produção no mar. Eu acho que foi exitosa a descoberta do pré-sal, a atitude de comprar no mercado interno equipamento industrial. Agora, não podemos dizer a mesma coisa genericamente, não. No setor elétrico, logo de começo, era muito errada o efeito da descontratação. O que acontecia, as empresas sem contrato, como Furnas, eram levadas a vender no spot, comercialização, para as distribuidoras, energia a valores baixíssimos. Se eu não me engano, chegou a R$ reais o megawatt-hora. E a termoelétrica, que pagava isto, ficava desligada e o grupo controlador dela vendia energia
por R$150 o megawatt-hora. E comprava por 4. Isso foi uma das razões de briga internas lá. Eu ficava feroz com esse negócio. Né? Como é que podia acontecer um cara fica com a usina desligada, compra um spot da estatal quase gratuitamente e vende, que vai incorporar na tarifa um valor de R$150 o megawatt-hora. Esse tipo de coisa continuou e se agravou, porque a descontratação foi progressiva. Ela foi anualmente aumentando até o total. Isso foi ruim. Depois houve um chamado leilão de energia velha, em que Furnas vendeu, por um período de muitos anos, energia também, não sei se foi R$40 o megawatt-hora ou R$30, mas mesmo assim muito menos do que já estava sendo praticado e que veio sendo praticado na faixa aí R$70 o megawatt-hora, que naquele tempo era razoável. Então houve a continuidade de distorções. O número de consumidores livres que operam fora das regras da rede aumentou enormemente. A nossa posição é que aquilo devia ser uma coisa excepcional e, ao invés disso, praticamente tornou-se a regra para a grande indústria. Isso daí, num quadro onde a Eletrobras, que nós defendíamos, deveria ser o carro-chefe da política de energia elétrica, como a Petrobras seria do petróleo, e de fato foi, entretanto, ficava muito tolhida a uma legislação completamente sem pé nem cabeça, que é mantida, que é representada pela Lei 8666 de licitações, que tolhe muito as empresas de operarem, de decidirem, de poderem escolher o melhor do ponto de vista técnico e econômico. E a Eletrobras ficou presa nessas amarras. Até agora ainda é o que está acontecendo. Ela está entrando, as empresas Eletrobras todas, quer dizer, Furnas, Chesf, Eletronorte, etc., elas entram nas parcerias com os grupos privados em situação muito desvantajosa. Elas nunca controlam o empreendimento. Se vocês pegarem, por exemplo, o conjunto de obras, incluindo inclusive linhas de transmissão no Rio Madeira, vocês vão ver que entre as duas usinas e mais a transmissão, se vocês somarem as participações das empresas do grupo Eletrobras, elas tornam-se majoritárias. Elas são artificialmente minoritárias para não ter o controle do empreendimento. E, em geral, tem remuneração do capital menor do que o parceiro. De fato, essa discussão de Pasadena, que eu gostei do Lula quando disse que eu falo é Pasadena e não Passadina, então eu também vou segui-lo nesse ponto, na Pasadena, revela um pouco o tipo de contrato que às vezes é feito com o setor privado. Né? A Petrobras, que tem uma importância enorme no setor elétrico, ela é a principal geradora térmica do Brasil. E é a fornecedora do gás natural, essencial para a geração térmica, que está crescendo em importância no Brasil. Ela tinha, para vocês terem uma ideia, contratos com várias daquelas usinas que surgiram no programa prioritário de termoelétricas, que foi a tentativa de resposta à crise de 2001, que não foi efetivada. Naquele tempo não havia termoelétricas e, por isso, não havia como fazer o que está sendo feito hoje, que é gerar com termoelétricas. Porque há as termoelétricas. Mas, então, aquelas
termoelétricas criadas pela Petrobras em parceria com sócios privados, tinha uma cláusula contratual em que, caso não fosse vendida a energia, não houvesse mercado, a Petrobras indenizava a perda do parceiro. Ou seja, gerando a termoelétrica e vendendo energia no mercado, seria 50-50 Petrobras e parceiro. Não gerando, não tendo mercado, que foi o que aconteceu, porque após o racionamento de 2001 caiu brutalmente o consumo de energia elétrica industrial, inclusive. Aí a Petrobras não ganhava nada, mas pagava os 50 do parceiro. Isso estava assim, tinha continuado assim, e o Hildo Sauer, na direção de energia da Petrobras, criou um procedimento para comprar a parte das parceiras, porque estava perdendo dinheiro indenizando, já que não vendia energia naquele tempo. Então, isso tudo dá um quadro de que as coisas não seguiram o planejamento, o programa elaborado lá por aquele grupo que eu citei. E isto vem chegar, no caso do setor elétrico, a essa situação atual. O que está acontecendo é que o ano é hidrologicamente ruim, as termoelétricas foram ligadas muito tarde, lembrando um pouco o que aconteceu em 2001. A vantagem agora é que existem uma capacidade instalada de termoelétrica maior do que naquele tempo, muito maior, e elas podem, portanto, fazer esse papel, mas a um custo altíssimo, que terá que ser pago. Se vai ser em 2015, mas será pago. Essas termoelétricas têm tecnologia muito precária, elas entram no leilão e são selecionadas, foram selecionadas até pouco tempo por um índice de custo-benefício que é pensado em termos que a termoelétrica vai ficar desligada, só operará excepcionalmente, logo importa pouco o custo da energia, importa mais o custo do investimento. Então, elas são umas porcarias, são um exército de brancalhone. As de gás não têm ciclo fechado, ciclo aberto, quer dizer, não são usinas que combinam o ciclo combinado de uma turbina a vapor e uma turbina a gás, que eleva o rendimento, teoricamente, até 50%. São usinas de ciclo aberto. Várias são de óleo combustível, que é caro, a eficiência é ruim. Algumas a carvão, algumas antigas, algumas até a óleo diesel. Quer dizer, é um exército brancaleone. Uma coisa alta, outra baixa, outra gorda, outra magra. Não dá nem para botar em forma. E sai caro. Né? E nós estamos com esse problema dos reservatórios numa faixa muito abaixo do que seria esperado normalmente, à exceção lá no norte, mas só tem lá de importante Tucuruí, que está em situação bem melhor. Bom, isso em parte é a natureza, em parte é o consumo. O consumo residencial cresceu em boa parte porque houve uma certa distribuição de renda no Brasil. É um ponto positivo do governo Lula, inegável, não é? E as camadas mais pobres da população melhoraram de rendimento por esses mecanismos variados, vocês entendem melhor do que eu. O Bolsa Família, que é uma titiquinha à toa em termos de gasto governamental comparado com tantos outros, mas para aquela pessoa que recebe aquilo pode significar um salto, né? Porque são pessoas pobres. O salário mínimo, corrigido
acima da inflação oficial, acesso ao crédito para as pessoas mais modestas, e com isso os equipamentos elétricos cresceram. A posse de equipamento elétrico cresceu. E o próprio programa Luz para Todos, que é uma continuação melhorada do Luz no Campo, mas atingiu um número de famílias expressivo. Ele não funcionou na área dos sistemas isolados, onde não é tão simples estender uma linha monofásica ou às vezes, né, precisa de outra solução. Mas, no resto do país, ele atendeu a um número muito expressivo de famílias, né? Alguns milhões de brasileiros passaram a ter energia elétrica. Isso tudo somado aumentam